Você se sente pesado depois de comer, como se sua digestão estivesse sempre em câmara lenta. Sofre com inchaço, gases ou aquela prisão de ventre incômoda que parece nunca ir embora, roubando sua energia e até mesmo o seu bom humor. É frustrante, não é? Essa sensação de desconforto constante limita o que você pode comer, tira a alegria de um bom almoço em família ou de um jantar com amigos e faz você se sentir menos ativo, menos você mesmo. É uma realidade que muitas pessoas enfrentam, especialmente depois de uma certa idade, quando o corpo parece começar a funcionar de um jeito diferente, mais devagar. Mas e se eu te dissesse que a chave para uma digestão leve e sem preocupações pode estar em algo tão simples, natural e incrivelmente eficaz que você provavelmente já tem na sua cozinha ou pode conseguir com facilidade? Algo que pode transformar a maneira como seu corpo processa os alimentos, aliviando o desconforto e devolvendo a você a leveza e a vitalidade que merece. Neste vídeo, vamos explorar não apenas esse segredo poderoso, mas também outras estratégias simples e eficazes que, juntas, podem revolucionar sua saúde digestiva, trazendo mais conforto e bem-estar para o seu dia a dia. Prepare-se para descobrir como pequenas mudanças podem gerar resultados gigantes. Assista até o final, pois o que você vai descobrir sobre uma simples semente pode surpreender você e mudar a forma como você se relaciona com a sua alimentação para sempre. Você já se pegou desejando uma solução simples, quase mágica, para aquela sensação de peso depois de comer ou para o desconforto persistente no estômago? Pois bem, permita-me apresentar um pequeno gigante da natureza, muitas vezes esquecido, que tem um poder imenso para o seu sistema digestivo: as sementes de coentro. Sim, essas pequenas esferas, que a maioria de nós associa apenas à culinária, especialmente em pratos mais exóticos ou na preparação de pães e conservas, guardam um tesouro de benefícios para a sua digestão que você precisa conhecer. O coentro, tanto suas folhas quanto as sementes, é utilizado há milênios em diversas culturas e sistemas de medicina tradicional, como a ayurvédica e a medicina chinesa, justamente por suas propriedades digestivas. E não é à toa. As sementes de coentro são ricas em compostos ativos, como o linalol e o geraniol, que lhes conferem propriedades carminativas, o que significa que elas ajudam a expulsar gases do intestino, aliviando o inchaço e o desconforto. Além disso, são anti-inflamatórias, o que é um bônus para quem sofre com irritações no trato digestivo, e estimulam a produção de enzimas digestivas, tornando o processo de quebrar os alimentos muito mais eficiente. Imagine a cena. Você acabou de desfrutar de uma refeição deliciosa, mas logo depois sente aquele peso, aquela sensação de que a comida não caiu bem. É exatamente aí que uma simples colher de sopa de sementes de coentro pode fazer toda a diferença. Uma das formas mais eficazes e agradáveis de usar é preparar um chá digestivo. É incrivelmente fácil. Basta amassar uma colher de sopa das sementes de coentro para liberar seus óleos essenciais. Colocar em uma xícara e despejar água quente por cima. Deixe em infusão por uns 5 a 10 minutos, coe e beba morno. Você pode adicionar um pedacinho de gengibre ou umas folhinhas de hortelã para potencializar o efeito e o sabor. Fazendo isso depois das refeições principais, ou sempre que sentir algum desconforto, você vai perceber um alívio notável no inchaço, na flatulência e na sensação de má digestão. Lembro-me da Dona Fátima, uma vizinha querida, que sempre sofria de uma azia terrível depois do almoço de domingo que ela tanto amava. Eu sugeri a ela o chá de coentro. No começo ela estava cética, mas depois de algumas tentativas, a azia diminuiu drasticamente e ela pôde voltar a saborear suas refeições sem medo. É um testemunho real do poder dessas sementes. Mas o uso das sementes de coentro não se limita ao chá. Elas podem ser um excelente complemento em suas refeições diárias. Você pode moê-las e adicioná-las em pó a sopas, ensopados, no arroz, em molhos e até mesmo em saladas. Experimente tostar as sementes levemente antes de moer para realçar o sabor e o aroma. Essa versatilidade permite que você incorpore esse potente aliado digestivo de forma contínua em sua dieta, sem que se torne um fardo ou uma rotina entediante. Pense nelas como um tempero secreto para o seu bem-estar digestivo. E para que o coentro atue em sua plenitude,
é fundamental que ele trabalhe em um ambiente propício, onde o sistema digestivo já está começando a ser preparado para receber o alimento, e um dos primeiros pilares para uma digestão saudável é algo tão simples que muitas vezes o ignoremos ou fazemos de forma apressada, a mastigação consciente. Quantas vezes não engolimos a comida às pressas, sem dar tempo ao nosso corpo para começar o trabalho? A digestão começa na boca, não no estômago. Quando você mastiga bem os alimentos, eles são mecanicamente quebrados em pedaços menores, o que facilita o trabalho das enzimas digestivas que serão liberadas no estômago e no intestino. Além disso, a própria saliva contém enzimas como a amilase, que iniciam a quebra dos carboidratos. Se você engole pedaços grandes de comida, seu estômago terá que trabalhar muito mais para digeri-los, o que pode levar a inchaço, gases, azia e até mesmo má absorção de nutrientes. O alimento não digerido adequadamente pode fermentar no intestino, causando mais desconforto. Por isso, um passo simples, mas poderoso, é praticar a mastigação consciente. O que isso significa? Significa comer devagar, saborear cada garfada e mastigar cada porção de alimento até que ela se torne praticamente líquida na boca antes de engolir. Coloque o garfo na mesa, entre uma garfada e outra. Preste atenção à textura, ao sabor, ao aroma da comida. Não assista à televisão ou role o celular enquanto come. Dê a si mesmo o presente de uma refeição sem pressa e observe a diferença que isso faz na sua digestão e na sua sensação de saciedade. É um hábito que pode parecer pequeno, mas seus efeitos são gigantes. E falando em preparação, há outro elemento crucial que precede até mesmo a primeira mordida e que é essencial para que seu sistema digestivo funcione como um relógio: a hidratação adequada. A água é fundamental para praticamente todas as funções do nosso corpo, e a digestão não é exceção. Ela ajuda a dissolver os nutrientes para que o corpo possa absorvê-los. É essencial para amolecer as fezes, prevenindo a constipação. Sem água suficiente, as fezes se tornam duras e difíceis de passar, o que leva ao esforço e ao desconforto. Além disso, a água é componente do muco que reveste as paredes do estômago e do intestino, protegendo-os e facilitando o trânsito do bolo alimentar. A desidratação, mesmo que leve, pode impactar negativamente todo o processo digestivo. Por isso, a recomendação de beber em média 8 copos de água por dia, ou mais, dependendo do seu nível de atividade e das condições climáticas, não é um mito. Não espere sentir sede para beber água. A sede já é um sinal de que seu corpo está levemente desidratado. Tenha sempre uma garrafa de água por perto e tome pequenos goles ao longo do dia. Evite substituir a água por refrigerantes, sucos industrializados ou bebidas açucaradas, que podem, na verdade, piorar a digestão e causar mais problemas. Beber um copo de água morna com algumas gotas de limão logo pela manhã, em jejum, pode ser um excelente hábito para acordar o sistema digestivo e prepará-lo para o dia. A hidratação consciente é um pilar invisível, mas essencial, para a sua saúde digestiva. Agora que desvendamos o poder do coentro e as bases da mastigação e hidratação, vamos avançar para outras estratégias que complementam essa abordagem e fortalecem ainda mais a sua saúde digestiva, trazendo mais leveza e bem-estar para o seu dia a dia. Dando continuidade à nossa jornada por uma digestão mais leve e prazerosa, vamos falar sobre um grupo de alimentos que são verdadeiros aliados do seu intestino: as fibras. Você provavelmente já ouviu falar delas, mas talvez não tenha percebido o quão vitais elas são, especialmente com o passar dos anos, quando o trânsito intestinal tende a ficar mais lento. As fibras são como o motorista do seu intestino. Elas adicionam volume às fezes, tornando-as mais macias e fáceis de passar, prevenindo e aliviando a prisão de ventre. Mas seu papel vai muito além disso. Existem 2 tipos principais de fibras: as solúveis e as insolúveis. As fibras solúveis encontradas em alimentos como aveia, maçãs, peras, leguminosas, como feijão e lentilha, e vegetais de raiz, formam um gel no intestino que ajuda a regular o açúcar no sangue e a reduzir o colesterol. Já as fibras insolúveis, presentes em grãos integrais, vegetais folhosos e casca de frutas, agem como uma vassoura para o seu intestino,
limpando o trato digestivo e promovendo um trânsito regular. Se você tem lutado com a prisão de ventre, as fibras são suas melhores amigas. Pense na aveia no café da manhã, em uma porção de feijão no almoço ou em um prato colorido e abundante de legumes no jantar. Pequenas mudanças podem fazer uma enorme diferença. Que tal adicionar uma fruta com casca, como uma maçã, como lanche? Ou trocar o pão branco por pão integral? Aumente sua ingestão de fibras gradualmente para evitar gases e inchaço iniciais. E lembre-se sempre de aumentar também o consumo de água, pois a água e as fibras trabalham juntas para uma digestão suave. Uma dica prática é começar com uma colher de sopa de farelo de aveia no iogurte ou na fruta pela manhã, ou fazer uma sopa com lentilhas e vegetais para o jantar. Essas pequenas escolhas diárias acumulam grandes benefícios. E para que essas fibras e todo o seu alimento sejam bem processados, precisamos de um bom equilíbrio de bactérias dentro de nós. Por isso, o próximo ponto essencial é nutrir a sua flora intestinal, também conhecida como microbioma intestinal. Você já parou para pensar que dentro do seu intestino vivem trilhões de bactérias e que a maioria delas são suas aliadas? Elas são responsáveis por uma série de funções cruciais. Ajudam a digerir alimentos, produzem vitaminas essenciais, fortalecem o sistema imunológico e até influenciam nosso humor. Quando esse equilíbrio de bactérias boas e ruins se desfaz, o que é comum com o envelhecimento, o uso de medicamentos ou uma dieta pobre, podemos enfrentar problemas como inchaço, gases, diarreia, prisão de ventre e até inflamações. Para nutrir sua flora intestinal, precisamos de duas coisas: probióticos e prebióticos. Probióticos são as bactérias boas em si, e você pode encontrá-los em alimentos fermentados como o iogurte natural sem açúcar, kefir, kombucha e vegetais fermentados como chucrute e picles caseiros. Tente incluir uma porção desses alimentos em sua dieta diária. Por exemplo, um copo de iogurte natural no café da manhã ou um pouco de chucrute na salada. Já os prebióticos são o alimento para essas bactérias boas. Eles são fibras não digeríveis que chegam intactas ao intestino grosso, onde servem de nutriente para os probióticos. Boas fontes de prebióticos incluem alho, cebola, banana verde ou biomassa de banana verde, aspargos, aveia e sementes de linhaça. Ao consumir tanto probióticos quanto prebióticos, você cria um ambiente favorável para que as bactérias benéficas prosperem, fortalecendo sua saúde digestiva e geral. É como cultivar um jardim. Você planta as sementes, probióticos, e garante que elas tenham o solo fértil e os nutrientes necessários para crescer, prebióticos. Um intestino saudável é a base de um corpo saudável, e isso inclui não só a digestão, mas também seu humor, energia e resistência a doenças. Além da alimentação, nosso corpo responde muito bem a movimentos e à forma como gerenciamos o estresse. E isso nos leva às próximas dicas, que são mais sobre estilo de vida do que sobre o que você coloca no prato. Primeiro, vamos falar sobre a importância do movimento gentil. Não, você não precisa se tornar um atleta olímpico, mas a atividade física regular, mesmo que leve, faz maravilhas pela sua digestão. O movimento estimula os músculos do intestino, ajudando a mover os alimentos através do trato digestivo. Isso pode prevenir a constipação e o inchaço. Uma caminhada leve de 20 a 30 minutos por dia já faz uma diferença enorme. Que tal uma caminhada tranquila depois das refeições? Isso não só ajuda na digestão, mas também na regulação do açúcar no sangue. Além de caminhar, práticas como yoga suave, tai chi ou até mesmo alongamentos diários podem ser muito benéficos. Elas não só promovem o movimento, mas também ajudam a relaxar. O que nos leva ao nosso último ponto. O estresse é um inimigo silencioso da digestão. Você sabia que existe uma forte conexão entre seu cérebro e seu intestino? É a chamada conexão intestino-cérebro. Quando estamos estressados, nosso corpo entra em modo de luta ou fuga, desviando a energia de funções menos essenciais, como a digestão. Isso pode levar a uma série de problemas digestivos, como azia, dor abdominal, inchaço, síndrome do intestino irritável, diarreia ou constipação. Aprender a gerenciar o estresse é, portanto,
presente para o seu intestino. Práticas simples como a respiração profunda podem fazer uma grande diferença. Reserve alguns minutos do seu dia para sentar-se em um local tranquilo e focar na sua respiração. Inspire profundamente pelo nariz, sinta a barriga expandir, e expire lentamente pela boca. Isso ativa o sistema nervoso parasimpático, responsável pelo descanso e digestão. Outras estratégias incluem meditação, passar tempo na natureza, ouvir música relaxante, praticar hobbies que você ama ou simplesmente passar um tempo tranquilo com pessoas queridas. Quando estamos relaxados, nosso sistema digestivo funciona de forma muito mais eficiente. Pense nisso. Seu corpo não consegue digerir bem se estiver constantemente em estado de alerta. Ao cuidar da sua mente, você está diretamente cuidando do seu intestino. Com todas essas ferramentas em mãos, percebe como é possível retomar o controle da sua saúde digestiva com passos simples e acessíveis? Agora, vamos amarrar tudo isso e entender como aplicar esses conhecimentos no seu dia a dia, para que você possa desfrutar da leveza e do bem-estar que tanto merece. Vimos que o poder para uma digestão leve e sem incômodos está, de facto, em suas mãos, e muitas vezes em coisas simples que estão ao nosso redor, desde a pequena e milagrosa semente de coentro, que pode ser o seu grande alívio para inchaço e gases, até a importância fundamental de mastigar bem cada garfada, de se manter hidratado durante todo o dia, de abrazar as fibras e os probióticos en súa alimentación para nutrir un intestino saudável e de cuidar do seu corpo con movimento gentil e gerenciamento eficaz do estrés. Todas esas estrategias traballan en conxunto, como unha orquestra, para que seu sistema digestivo funcione en perfeita armonía, trazendo máis conforto e vitalidade para o seu día. Lembre-se, pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença na sua saúde e felicidade. Não precisa ser perfeito do dia para a noite. A ideia não é sobre revoluções drásticas, mas sobre passos consistentes e gentis. Comece com uma ou duas dicas que mais ressoam com você, aquelas que parecem mais fáceis de integrar na sua rotina, e vá adicionando as outras gradualmente. Talvez seja começar com o chá de coentro depois do almoço, ou dedicar 15 minutos para uma caminhada leve após o jantar, ou simplesmente prestar mais atenção à sua mastigação em cada refeição. Cada pequena vitória é um passo em direção a uma digestão mais confortável e uma vida mais plena. Seu corpo tem uma capacidade incrível de se curar e se ajustar, e você merece viver cada dia com leveza, sem aquele peso incômodo ou a preocupação constante com a digestão. É natural que, com o passar dos anos, algumas funções do nosso corpo se alterem, e a digestão pode ser uma delas. Mas isso não significa que precisamos aceitar o desconforto como uma regra imutável. Muito pelo contrário. Com o conhecimento certo e pouco de carinho com você mesmo, é totalmente possível reverter quadros de desconforto e desfrutar de uma vitalidade renovada. Conheço muitas pessoas que, assim como você, se sentiam presas ao desconforto digestivo, àquela sensação constante de inchaço, à prisão de ventre, que parecia não ter fim, mas que, ao aplicar esses princípios simples, viram suas vidas transformadas. É como se redescobrissem a alegria de comer sem medo, a energia para desfrutar o dia a dia e até um melhor humor. A leveza que sentem no corpo se traduz em mais disposição para brincar com os netos, para praticar um hobby, para viajar. Imagine poder desfrutar daquele almoço de domingo, farto, sem se preocupar com o inchaço e os gases depois, ou ter a energia e o conforto para passear no parque, encontrar amigos, ou simplesmente relaxar em casa, sem a interrupção constante do desconforto. Isso é totalmente possível e está ao seu alcance. Sua experiência é valiosa. Compartilhe nos comentários abaixo como essas dicas ressoam com você, se você já usa coentro ou alguma dessas estratégias, ou quais desafios você enfrenta em relação à sua digestão. Adoro ler suas histórias, aprender com suas experiências e responder às suas perguntas. Sua participação ajuda a criar uma comunidade de apoio e inspiração para todos nós que buscamos uma vida mais saudável e feliz. Se este vídeo trouxe luz para a sua vida, te deu esperança e ferramentas práticas para uma digestão melhor, por favor, deixe seu curtir. Isso me ajuda muito a levar essa mensagem tão importante a mais pessoas que precisam.
que estão buscando uma solução para o desconforto digestivo e para viver melhor. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, cheios de dicas para viver melhor em cada idade, com mais saúde, energia e bem-estar. Lembre-se, sua idade é apenas um número, e cada dia é uma nova oportunidade para cuidar de você, para fazer escolhas que te elevam e te trazem mais conforto e alegria. Você merece uma vida leve, confortável e cheia de energia. Viva sua melhor vida em todas as idades, com uma digestão feliz e um corpo vibrante.